Amados, neste dia especial quero igualmente estender a minha gratidão, a minha saudação aos irmãos do Ministério Nova Esperança, aos nossos líderes espirituais, os nossos pastores, Mamãe Stefania Tembre, Pastor Ivo Tembre. Na verdade é uma grande bênção nas nossas vidas. Eles têm estado intercedendo por nós, têm estado a interceder pela Igreja de Cristo Jesus, mas acima de tudo, nós que somos seus filhos espirituais. Amados, neste programa, e a minha oração, na verdade, é que o Deus vivo seja glorificado. Amados, quem era eu antes de conhecer Cristo Jesus? Quem era eu antes de conhecer o Ministério Nova Esperança? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Amados, não há melhor coisa que aconteceu na minha vida senão o contacto com o Espírito Santo, o contacto com o Evangelho de Cristo Jesus, o contacto com a Palavra de Deus. E isso tudo foi graças ao meu pastor Ivo, um homem muito abençoado, que todos os dias intercede por nós, todos os dias ora por nós, seus filhos na fé. Aleluia! Na verdade, nem todas as igrejas, nem todas as casas de oração, nem todas as congregações são verdadeiramente igrejas de Cristo Jesus. São verdadeiramente igrejas cristãs. Portanto, há um elemento, há um ingrediente que faz toda a diferença. E é sobre este elemento que nós estaremos falando hoje. Amados, na verdade, falar deste elemento, falar deste assunto é extremamente importante nos dias de hoje. É extremamente importante quando nós falamos da Igreja de Cristo Jesus. E não temos como, na verdade, falar de uma igreja próspera, falamos de uma igreja viva, falamos de Deus vivo, ignorando, portanto, esta matéria. E a nossa meditação no dia de hoje, encontramos no livro de Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado eles teve fome. Aleluia! Amados, a minha oração é que o Espírito Santo nos conduza. A minha oração é que o Espírito de Deus nos conduza, nos capacite a entender, na verdade, o que o Senhor quer dizer nesta passagem que nós acabamos de ler. Portanto, estamos a falar do Evangelho segundo Lucas, o terceiro no conjunto dos 4 evangelhos. Portanto, estamos a falar dos livros, os primeiros livros do Novo Testamento. Amados, a passagem que nós acabamos de ler faz referência a um momento importante da vida, a um momento que antecede o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Aleluia! Na verdade, se nós atentarmos para esta passagem que nós acabamos de ler, vamos entender que algo extremamente importante aconteceu com Jesus Cristo antes dele iniciar o seu ministério de maneira pública, de maneira mais prática, e que nós podemos testemunhar até aos nossos dias. Amados, se nós atentarmos para esta passagem, vamos entender que aqui Lucas faz referência a uma manifestação pouco comum, uma manifestação incomum, extremamente rara e quase que impossível naqueles dias. Aleluia! E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amados, naqueles dias, na verdade, falar do Espírito Santo era uma grande novidade. Todavia, a palavra diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus estava cheio de algo incomum, de algo que não era normal. Mas então a Bíblia diz que Jesus estava cheio. Aleluia! Amados, a Bíblia fala de Jesus estar cheio do Espírito Santo após um sacramento que é o batismo de João Batista, que é o batismo
de arrependimento para o perdão dos pecados. A Bíblia diz que Jesus, após ter sido batizado no Rio Jordão pelo João Batista, eis que, orando ele, o céu se abriu. Após o céu se abrir, sobre ele desceu, portanto, o Espírito Santo em forma de pomba. Portanto, em forma corpórea, o Espírito Santo desceu para Jesus Cristo e encheu Jesus Cristo de maneiras que ele fosse, deste enchimento, fosse cheio do Espírito, mas acima de tudo, fosse permitir que esse Espírito conduzisse Jesus Cristo até ao fim dos tempos. Amados irmãos, o nosso tema para hoje é Espírito Santo. Amém, igreja? Quando nós falamos de Espírito Santo, estamos a falar, senão, de um elemento fundamental naquilo que respeita a Trindade divina. Falamos de Deus Pai, falamos de Deus Filho e falamos de Deus Espírito Santo. Portanto, nós estamos a falar da Trindade. Estamos a falar da Trindade divina, das três pessoas da Trindade. Aleluia. Amados, diante deste entendimento, nós chegamos, portanto, a concluir e podemos afirmar que, na verdade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é igualmente uma pessoa. E o livro de João, no capítulo 14, versículo 16, faz referência ao Espírito Santo como um outro consolador, que é enviado por Deus para substituir o papel de Jesus Cristo aqui na terra. Amados, para além do outro consolador, igualmente o Espírito Santo é tido como advogado. Sendo que Jesus Cristo é o nosso advogado, enviando o Espírito Santo para a terra, sobre a sua igreja, igualmente vai desempenhar este papel de advogado diante do bom e do justo juiz. Aleluia! Amados, mais do que consolador, mais do que advogado, o Espírito Santo igualmente é um professor. De acordo com as palavras de Jesus Cristo, no livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 1, o Espírito Santo virá ao povo de Deus para ensinar todas as coisas que ele tem estado a ensinar, portanto, os seus discípulos. Em outras palavras, o Espírito Santo é o melhor professor, é o melhor mestre que sabe todas as coisas. Na verdade, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós reconhecemos a existência de professores que são bons numa determinada matéria. Falamos de professores de química, por exemplo, de biologia, de física, de história, de geografia. Portanto, são homens como nós, são professores que têm conhecimento sobre determinada matéria. Todavia, o Senhor Jesus aqui diz-nos que o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele tem domínio sobre todas as coisas. Aleluia! Amados, o livro de Mateus, no versículo 28, a partir ou seja, no capítulo 28, a partir do versículo 19, o Senhor Jesus, dirigindo-se, portanto, estamos a falar do momento após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a aparição de Jesus Cristo após a sua ressurreição, se dirigindo aos seus discípulos, ele fala nos seguintes termos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, mais uma vez nós encontramos o Senhor Jesus Cristo confirmando a pessoa, a deidade do Espírito Santo. Aleluia! E de, portanto, batizar todas as nações, sem nenhum limite, sem nenhuma barreira, sem nenhuma preferência por este continente, aquele continente, mas tanto de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Amados, na verdade, esta passagem é mais uma no meio de tantas passagens bíblicas que, na verdade, confirmam a deidade do Espírito Santo, que confirma, na verdade, que o Espírito Santo é uma pessoa, que confirma, portanto, que o Espírito Santo faz parte da Trindade divina. Aleluia! Amados, quando nós voltamos para o nosso versículo principal,
E Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amados, se olharmos atentamente para esta passagem, na verdade nós vamos entender que, de acordo com esta passagem, Jesus Cristo é conduzido, é guiado. Quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele fica cheio do Espírito Santo, ele permite que o Espírito Santo conduza a vida dele. Portanto, tome domínio sobre tudo que Jesus Cristo tem de fazer. Na verdade, de acordo com a passagem aqui, Jesus Cristo é guiado pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado ali pelo diabo. Portanto, o que nós podemos entender é o Espírito Santo que conduz a pessoa de Jesus Cristo para o deserto. Todavia, é o diabo que tenta Jesus Cristo no deserto. Portanto, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado ali pelo diabo. Aleluia! Amados, na verdade, a Bíblia diz que, no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz: bem-aventurado o varão que é tentado, que sofre a tentação. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque depois de ser aprovado, depois de sofrer a tentação e ser aprovado, herdará a vida eterna. Aleluia! Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Em outras palavras, está dizendo: bem-aventurado aquele que conduzido, aquele que guiado pelo Espírito Santo ao deserto, é tentado, porque no final será aprovado e herdará o quê? A vida eterna. Amados, na verdade, todos nós, de alguma forma, temos que passar por um campo de preparação. Temos que passar por um campo de treinamento. Temos que passar por um campo de teste. O deserto que minha irmã, meu irmão deve estar a passar, deve entender como um campo de preparação, como um campo de teste, de treinamento, a fim de que seja aprovado para o serviço, para servir a Cristo Jesus. Aleluia! Amado, a Bíblia diz que, na verdade, quem nos tenta não é Deus, porque na verdade Deus não é tentador de ninguém e por ninguém é tentado, mas são os nossos instintos, são os nossos desejos carnais que nos levam, portanto, a cairmos em pecado. As nossas ambições é que nos tentam a fim de cometermos um pecado. E, na verdade, o salário do pecado é a morte. Aleluia! Uma vez consumado o pecado, na verdade, se nós não nos arrependermos, a consequência imediata disto é, portanto, a morte. Não é Deus que nos tenta. Aleluia! Não é Deus que nos tenta, não é Deus que nos mata, mas é Deus, é o Espírito de Deus que permite, que nos conduz a fim de sermos tentados. E se formos aprovados, na verdade herdamos o quê? A vida eterna. Aleluia! Amados, a obediência ao Espírito Santo de Deus é uma regra indispensável na caminhada e na vida cristã. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu a pessoa de Jesus Cristo ao deserto, a fim de ser tentado. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Amigos, no processo de capacitação, no processo de teste para aprovação, neste processo, na verdade, muitas coisas vão se levantar. A Bíblia confirma, mais uma vez, que Deus não é tentador. O que nós temos visto em algum momento, por causa do nosso limitado entendimento, aquilo que o Senhor diz na sua palavra aqui: o meu povo perece por falta de entendimento. É a falta de entendimento que faz-nos pensarmos naqueles dias maus, naqueles dias difíceis, que é Deus nos tentando. E, infelizmente, a maior parte das vezes, as pessoas com entendimento limitado, elas se limitam a se conformar com o sofrimento, se conformar com a dor, se conformar com a desgraça, porque, segundo elas, é Deus que assim quis. Todavia, a Bíblia diz que
na verdade, Deus não é causador de nenhuma tentação. Deus não é causador de desgraça para a vida de ninguém. Mas são os nossos maus desejos. Portanto, são as nossas ambições, são os nossos apetites carnais que nos seduzem, que nos desviam do caminho certo ao ponto de, na verdade, chegarmos a cometer pecado e, dessa forma, igualmente, termos como consequência a morte. Amados, quando nós voltamos ao nosso versículo principal aqui, neste caso, o número 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado eles, teve fome. Amados, na verdade, quando estamos neste campo de treinamento, quando nós estamos atravessando o deserto, devemos estar capacitados, amados, para que seja o Espírito Santo nos conduzindo, para que seja o Espírito Santo nos guiando. Na verdade, neste período, neste processo, muitas coisas podem se levantar. Pode haver muito oportunismo. Algumas janelas podem parecer janelas para a vida, para a salvação, todavia são janelas que nos podem conduzir ao abismo. A nossa resistência à tentação conta muito para o nosso destino. A capacidade que nós temos de lidar com as diversidades, de lidarmos com as circunstâncias, de lidarmos com os momentos maus, conta muito, portanto, para o nosso destino. Na verdade, não é o nosso destino o sofrimento, todavia, a maneira como eu lido com esse sofrimento, a maneira como eu lido com este problema, vai contar muito para o meu destino. Porque a Bíblia diz que, após ter sido provado, temos uma promessa de um prêmio que é a vida eterna. Que é isto que Deus promete, portanto, para todos aqueles que o amam. Aleluia. Amados, esta passagem bíblica que nós estamos meditando faz referência à obediência, à submissão, à sujeição de pessoa de Jesus Cristo ao Espírito Santo. Na verdade, nós vamos aprender disto que todos nós, todos os cristãos, devem, na verdade, sujeição, devem obediência ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque foi o Espírito Santo que conduziu e Jesus obedeceu. Mesmo no deserto, o Jesus Cristo foi obediente ao Espírito Santo. Não obstante as ministrações do diabo, Jesus Cristo foi obediente ao Espírito Santo. Na verdade, o lugar da tentação é um lugar onde todos nós, de qualquer das formas, teremos um dia de passar. As aflições, as preocupações, as limitações, tudo isso são características do deserto. Mas devemos entender, na verdade, que o deserto é um campo de treinamento, é um campo de preparação, é um campo onde o Espírito Santo estará trabalhando conosco, estará moldando o nosso caráter, estará moldando o nosso ser, estará moldando a nossa forma de pensar, estará moldando, portanto, o nosso comportamento, estará trabalhando de maneiras que possamos caminhar, possamos estar provados para caminhar e servir a Jesus Cristo. E tenhamos o Senhor Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Portanto, amados, o processo, o percurso no deserto faz parte do processo de formação de um homem espiritual. Se formos atentamente a olhar para a Bíblia, nós percebemos que todos os homens de Deus passaram por um período de preparação, passaram por um período de treinamento, passaram por um deserto e no final do qual foram aprovados. Aos que aprovaram, herdaram a vida eterna. Aos que tombaram, perderam, portanto, este prêmio prometido por Deus a todos aqueles que o amam. Aleluia. Na verdade, só depois de sermos aprovados é que temos o livre trânsito, se quisermos assim, temos, portanto, a aprovação para podermos servir a Jesus Cristo. Aleluia. Amados, o processo não é fácil, mas o que nós devemos entender é que aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos, a dor que nós passamos, não é o nosso destino. Não é o nosso destino. É parte do nosso percurso, mas não é o nosso fim. Se nós resistirmos, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos conduza, nós resistimos, nós superamos, nós vencemos e no final somos aprovados de maneiras que possamos, na verdade,
herdar a vida eterna. Não temos como prosperar como cristãos, senão guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo em todo momento nós precisamos do Espírito Santo. Em tudo que nós fizermos, nós precisamos do Espírito Santo. Não temos como sermos aprovados como filhos de Deus, não temos como ser aprovados para servir a Jesus Cristo, senão através do poder do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo tem poder para nos conduzir. O Espírito Santo tem poder para nos fazer prosperar. O Espírito Santo tem poder de cura. O Espírito Santo tem poder de libertação. O Espírito Santo tem poder de nos consolar. O Espírito Santo tem poder de fazer todas as coisas que nós somos obrigados a fazer, somos ensinados por Jesus Cristo a fazer. O Espírito Santo tem poder para nos fazer prosperar mesmo no deserto. Portanto, amado, o que nós devemos entender, mais uma vez, é que todos nós precisamos do Espírito Santo. Não temos como vencer sem a presença, sem a direção, sem o poder do Espírito Santo. Amados, que o Espírito Santo de Deus ministre para si, que o Espírito Santo de Deus tome domínio sobre todos os membros, mas todos os membros que compõem a sua estrutura, que compõem o seu corpo. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida, permita que o Espírito Santo ministre para si, permita que o Espírito Santo seja a sua luz. Não permita que se desvie do caminho conduzido, liderado pelo Espírito Santo. No final, você vai testemunhar o poder do Espírito Santo na sua vida, você vai prosperar em todas as áreas, você vai prosperar no seu ministério, você vai prosperar na sua vida financeira, você vai prosperar na sua vida social, na sua vida conjugal, você vai prosperar na sua vida profissional, em todas as áreas. O Espírito Santo tem poder para nos capacitar a fim de nós prosperarmos, porque na verdade essa é a vontade de Deus, que cada um de nós prospere em todas as áreas. Por isso que o Jeremias diz que somente eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Todavia, são planos de paz e de prosperidade. Porque na verdade este aqui é o plano de Deus, que nós prosperemos em todas as áreas. Mas não temos como prosperar em uma área sequer de acordo com o plano de Deus, de acordo com a definição de prosperidade de Deus. Porque existe aquilo que é prosperidade aos olhos dos homens, existe aquilo que é prosperidade de acordo com a palavra de Deus. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, não temos como prosperar senão guiados, senão conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Porque na verdade, a prosperidade em Deus glorifica o Espírito Santo. A prosperidade em Deus glorifica Jesus Cristo. A prosperidade em Deus glorifica o Deus Pai. Aleluia! Amados, ora a Deus para que continue buscando. Você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, continue buscando para que o Espírito Santo se manifeste, para que o poder do Espírito Santo se manifeste em sua vida. Acima de tudo, deixa o Espírito Santo da maneira como desceu para Jesus Cristo, encha a sua vida e permita que o Espírito Santo te conduza todos os dias da sua vida. Você que já buscou, você que já recebeu o batismo no Espírito Santo, a melhor oração é que ore, vigie, permita, abra o seu coração para que o Espírito Santo te conduza. Naquilo que o Espírito Santo disser para fazer, que faça exatamente como o Espírito Santo instrui. Naquilo que o Espírito Santo diz não faça, não faça. Porque de qualquer modo, qualquer das nossas atitudes sempre atrai consequências. E não há dúvidas que conduzido pelo Espírito Santo é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. O que significa que se é o Espírito Santo te conduzindo, então está aprovado por Deus. E se for conduzido por Deus, significa que Deus está consigo. E Deus não tem prazer de te conduzir para a desgraça. Não tem prazer de te conduzir para a morte. Deus tem o prazer, mas é de nos conduzir para a vida eterna. Por isso que devemos, na verdade, permitir com que o Espírito Santo habite dentro de nós, porque, na verdade, assim nós herdamos a promessa de Deus em nossa vida. Amados, Deus abençoe. Muito obrigado
espero sinceramente que esta ministração, esta partilha, esta palavra fortaleça, acima de tudo, sirva de fundamento, de fortaleza para aquilo que é o plano de Deus em sua vida. Desta forma, glorificado seja o nome de Jesus Cristo, seja glorificado o nome de Deus vivo em sua vida. Aleluia. Graças a Deus.